Olá, pessoal! Eu sou a Thalita Kuroda, sou contadora e professora na Escola Contábil. Se você ainda não conhece a Escola Contábil, você pode acessar pelo link que está aqui na descrição. Nela você encontra todos os cursos que você precisa para se tornar um excelente profissional, desde preparatório para o exame do CFC, abertura de empresas, SPED, Excel, imposto de renda, rotinas contábeis, perícia, entre muitos outros. Enfim, é muito conteúdo, vale a pena você conhecer. E eu te convido também a me seguir lá no Instagram, é só procurar por Thalita Kuroda. Hoje nós vamos falar sobre a DEFIS, que é a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais das Empresas do Simples Nacional. Essa declaração ela deve ser enviada anualmente até o dia 31 de março do ano seguinte. Apesar de existir esse prazo, não há multa de atraso na entrega da DEFIS. No entanto, as apurações a partir de março de cada ano, elas ficam condicionadas à entrega da DEFIS do ano anterior. Por exemplo, para fazer a apuração lá pelo PGDAS de março de 2022, a empresa deve primeiramente transmitir a DEFIS do ano de 2021. Após essa breve introdução, vamos fazer agora na prática o envio da DEFIS de uma empresa do Simples Nacional. Aqui no portal do Simples Nacional, nós vamos em PGDAS-D e DEFIS a partir de 2018. Nós podemos acessar com código de acesso ou com certificado digital. Nesse caso, eu vou acessar com certificado digital. Vamos clicar em Entrar com GovBR e clicar em Seu certificado digital. Vou selecionar o certificado digital da empresa e vou clicar em OK. Veja que o sistema nos encaminhou para o ambiente do ECAC. E aqui nós vamos clicar em DEFIS e acessar a DEFIS. Aqui nessa tela, nós vamos selecionar o ano calendário ao qual se refere a declaração. A última DEFIS enviada é sempre a do ano anterior. Nós estamos agora em 2022, então nós vamos enviar a DEFIS do ano de 2021. Nós só iríamos entregar a declaração de 2022 se estivéssemos fechando a empresa. Mas como não é o caso, nós vamos enviar a declaração relativa a 2021, porque nós estamos em 2022. Selecionado o ano, vamos clicar em Continuar. Essa DEFIS que eu vou entregar agora, ela já foi enviada anteriormente, então eu vou fazer uma declaração retificadora. É a mesma declaração, porém, agora eu vou corrigir algumas informações que foram enviadas de maneira incorreta na primeira declaração. Então, veja que aqui o sistema informa que já existe uma declaração para essa empresa. Caso deseje retificar, acesse o menu Declarar. Se eu estivesse enviando pela primeira vez, apareceria a mensagem dizendo que a empresa ainda não efetuou a entrega da DEFIS. E da mesma maneira, nós teríamos que apertar em Declarar. Então, vamos clicar aqui em Declarar. Se você estiver entregando pela primeira vez, você vai selecionar aqui a original. Como essa declaração já foi entregue, eu vou selecionar aqui, que é a retificadora. Essas duas declarações, original e retificadora, se enquadram no que nós chamamos de situação normal. A situação especial é para empresas que sofreram cisão, extinção, fusão ou incorporação. Nesse caso, nós selecionaríamos a situação especial e preencheríamos a data do evento. Mas como não é o caso, eu não vou marcar esse campo e vou deixar aqui em retificadora. E vamos clicar em Continuar. Aqui nessa primeira tela de orientações gerais, nós temos algumas orientações de como preencher a declaração, como salvar, clicando em Salvar, como transmitir através do botão Transmitir, e também diz que após a transmissão, o recibo e a declaração estarão disponíveis para consulta ou impressão. Vamos começar clicando aqui em Mais e selecionando de toda a ME-EPP. O primeiro campo é sobre ganhos de capital. Aqui você vai preencher o ganho de capital obtido com a venda de bens durante o ano.
Por exemplo, se a empresa comprou um bem por 30 mil e vendeu por 40 mil, aqui você vai preencher 10 mil. Então, não se trata de mercadorias vendidas, mas sim de bens patrimoniais. Como essa empresa não teve ganho de capital, vou deixar com valor 0. O campo 2 pede a quantidade de empregados no início do período da declaração. Como essa empresa não tem empregados, vou deixar como 0. O 3 é a quantidade de empregados ao final da declaração. Aqui, nesse caso, também é 0. O campo 4 é para você preencher o lucro evidenciado caso a empresa mantenha escrituração contábil regular. Lembrando que aqui não é só livro caixa. Escrituração contábil deve ser feita de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, que se você não conhece, nós gravamos esse vídeo lá sobre a NBCTG 1002, que também está aqui no nosso canal. Portanto, se a empresa não tem escrituração contábil, você deve deixar esse campo como 0. O campo 5 pede a receita proveniente de exportação direta. Nesse caso, é igual a 0. O campo 6, receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora. Também não é o caso aqui, então vou deixar em branco. O campo 7 é sobre identificação e rendimento dos sócios. Nesse caso, é uma sociedade unipessoal, mas se houvessem mais sócios, eu poderia clicar aqui, nesse clique aqui. Aqui você deve preencher o CPF e o nome do sócio. No campo 7.1, você vai informar os rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa. No campo 7.2, você vai informar os rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa. No campo 7.3, você vai informar o percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração. Nesse caso, como é unipessoal, eu vou colocar 100%. E no 7.4 é o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio. Nesse caso não houve retenção, então vou deixar igual a 0. Aqui no campo 8, ele pede o percentual de participação em cotas em tesouraria no capital da empresa. Aqui ele quer saber se algum sócio deixou a empresa e, ao invés de vender as suas cotas aos sócios remanescentes, ele deixou na empresa, ou seja, deixou em tesouraria, que aqui também não é o caso, então vou deixar igual a 0. O campo 9 pede o total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável. Porém, de acordo com o próprio manual da DEFIS, você deve inserir os ganhos líquidos auferidos tanto em renda fixa quanto em renda variável. E no campo 10, você vai preencher as doações à campanha eleitoral, se houver. Nesse caso, eu vou deixar em branco. Depois de preencher essa primeira ficha, já é aconselhável que você clique em salvar. Assim, se você tiver que terminar a declaração em outro momento, você não perderá os dados cadastrados. Preenchida essa primeira parte, vamos clicar aqui em mais, em por estabelecimento e vamos selecionar o CNPJ. Se a empresa tivesse filiais, também apareceriam os CNPJs das filiais. Aqui nessa ficha você vai ver que alguns campos, como 1, 2, o campo 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. A maioria dos campos aqui se refere a empresas de comércio. Então, se a empresa for de serviços, todos esses campos que falam de mercadorias, nós vamos deixar com valor 0, que é justamente o caso dessa empresa. O campo 1 pede o estoque inicial no período abrangido pela declaração e ele diz que esse campo será preenchido exclusivamente pelos contribuintes do ICMS. Os demais devem informar 0. O campo 2 fala do estoque final, que também vamos deixar como 0. Já o campo 3 nós podemos preencher, porque ele fala do saldo em caixa banco no início do período abrangido pela declaração. O campo 4 é o saldo em caixa banco no final do período abrangido pela declaração. O campo 5 fala sobre o total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização. Veja que os campos 6 e 7, eles falam sobre as entradas e saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização. Esses dois campos você só vai preencher
em relação às operações entre estabelecimentos da mesma empresa. Isso quando estamos falando de empresas de comércio. Aqui, como é empresa de serviços, eu vou deixar com valor 0. O campo 8 é sobre o total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização. O campo 9 é o total de entradas, incluídos os itens 5, 6 e 8. O campo 10 é o total de devoluções de compras. O campo 11 também serve para empresas de serviços, que é o total de despesas no período abrangido pela declaração. O campo 12 é o total de entradas interestaduais por estado. O campo 13 é o total de saídas interestaduais. O campo 14 é para informar o valor de ISS retido na fonte no ano calendário por município. O campo 15 é para prestação de serviços de comunicação. E no campo abaixo temos algumas informações adicionais para fins de apuração do índice de participação dos municípios. E aqui ele pergunta se houve mudança de endereço do estabelecimento para outro município durante o período abrangido pela declaração. Nesse caso, houve mudança e nós inserimos a ocorrência aqui, que a empresa era do Rio de Janeiro e mudou para São Paulo no dia 11/11 de 2021. Logo abaixo, ela pede os dados referentes ao município de São Paulo e coloca aqui várias hipóteses de transferência de mercadorias, preparo e comercialização de refeições entre municípios e várias outras hipóteses que nós temos que verificar se a empresa incorreu em alguma delas. No caso dessa empresa, vou marcar que não. Logo em seguida, ele faz as mesmas perguntas em relação à mudança do Rio de Janeiro para São Paulo. Eu também marquei que não. No caso dessa empresa, mesmo durante a transferência, ela também não incorreu em nenhuma dessas hipóteses. E o campo 16 é para informações sobre prestação de serviços de transportes de cargas interestadual e ou intermunicipal e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Então, essa ficha você vai ter que preencher de acordo com as características da empresa. Depois de tudo preenchido, vamos clicar em verificar pendências. Se houver alguma pendência, o sistema vai informar que algum campo está vazio ou foi preenchido de maneira incorreta. Como aqui ele não identificou nenhuma pendência, nós vamos clicar em transmitir. Declaração transmitida com sucesso. As informações socioeconômicas e fiscais da empresa foram transmitidas com sucesso. Para gravar o recibo da declaração, acesse o menu Gravar Recibo. Tanto a cópia das informações quanto o recibo de entrega poderão ser obtidos por meio do menu Imprimir. Então, eu vou direto aqui em Imprimir. Agora eu posso imprimir o recibo e a declaração. Depois de baixar os arquivos, eu vou sair. Então, sobre a DEFIS, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que tenham gostado, que tenha sido muito útil. Um grande abraço e até a próxima!